Bom, então vamos retomar aqui. É, o efeito do magnético, né? Nós acabamos de falar aí que tem a ver com a disposição dos íons, dos elétrons, e aí, portanto, a gente vai ter um efeito magnético. Outra maneira de se obter o magnetismo é os elétrons estarem formando uma corrente elétrica. E, portanto, se é uma corrente elétrica, os elétrons estão em movimento. E esse movimento é um movimento ordenado de partículas carregadas. Então, um movimento ordenado de partículas carregadas forma um campo magnético. Então, a gente tem o primeiro sujeito a descobrir ou verificar realmente uma ligação entre a corrente elétrica e o magnetismo foi Christian Ørsted, lá na Dinamarca. Então a gente tem um experimento aí que eu fiz lá mostrando a ideia que ele teve, tá? Então a gente vai falar dela. Aliás, eu vou representá-la aqui. Imaginando que tem um fio retilíneo, um fio retilíneo percorrido por corrente elétrica. Vamos dizer que a corrente elétrica está percorrendo naquele sentido. Então a corrente elétrica está indo para lá. Em torno desse fio forma-se um campo magnético que tem a seguinte orientação: ele faz um círculo em torno do fio. Se eu orientei para lá, a linha de campo magnético sai aqui, entra aqui, vai lá por trás e vem aqui por cima. Então está fazendo esse movimento aqui em torno do fio. Vamos dizer que, para representar isso, eu digo que nesse ponto ela está saindo do plano da lousa. Então eu faço esta representação. Aqui onde eu apontei para dentro da lousa, eu tenho que fazer esta representação. Isso daí é o seguinte: se o vetor é uma seta, ela tem uma direção e um sentido, né? A parte de trás da seta poderia ser representada por aquelas peninhas que tem atrás de uma seta. Então, se eu pegar a seta e apontar para cá, eu estou vendo a ponta da seta. Se eu pegar a seta e apontar para lá, eu estou vendo essas peninhas. Parece bobagem, mas é assim que é representado um vetor. Então, o vetor saindo, o vetor entrando. Então, isso está ao longo do fio. Isso aí são representações das linhas de campo magnético. Então, o campo magnético que a gente vai representar pela letra B, sabe lá Deus por que colocaram a letra B, eu não consegui até hoje descobrir por que é um B. O campo magnético aqui, ó, ele vai ser mensurado da seguinte forma: o que tem a ver com esse campo magnético? Quem é que vai formar esse campo magnético? Obviamente é a corrente elétrica, tudo bem. Então esse campo magnético vai ser proporcional à corrente elétrica. Além disso, vai depender da área que está aqui, né? Então quanto mais distante você estiver medindo o campo magnético do fio, mais fraquinho vai ser o campo magnético. Então ele depende dessa área aqui. PR. E também vai depender de um outro fator importantíssimo, né, que você já deve estar na cabeça de vocês. Mas e o meio no qual está acontecendo isso? Não vai ter alguma influência? Então vai, e a gente representa o meio, né, a influência no meio pela letra grega Mi. E Mi, que é o M grego, ele chama permeabilidade magnética, constante de permeabilidade magnética. No caso, eu colocando um zerinho embaixo, Mi zero, é assim que fala, Mi zero, tá? Mi zero. Mi zero equivale ao quê? A constante de permeabilidade magnética do vácuo. E ela tem o seguinte valor: 4, 10 elevado
a -7. Quatro vezes 10 a -7, tá? E Tesla metro quadrado por ampere, né? Metro quadrado, porque aqui vai, aliás, Tesla metro por Tesla metro por ampere. Metro porque aqui vai aparecer metro aqui embaixo. Ampere porque vai aparecer ampere aqui em cima. Então vai cortar tudo, isso vai sobrar Tesla. Tesla, em homenagem a Nikolai Tesla, que é a unidade de campo magnético, tá? Ok? Então isso aqui é a representação para a gente medir quanto vale o campo magnético em torno de um fio retilíneo, certo? Mas, e se o fio não for retilíneo? Como é que a gente faz para medir? Então, se ele não for retilíneo, ele pode ser uma espira, que é aquela que eu representei lá, né? Uma espira é um fio que está formando uma curva. Ela pode ser pode ser circular, pode ser elíptica, pode ser retangular, pode ser qualquer formato. Mas para a gente medir o campo magnético lá dentro, é melhor que seja um formato bem homogêneo, que dê para você medir o campo magnético de forma uniforme lá dentro. Então, se eu tiver uma espira, o campo magnético no interior dela, vamos supor que a corrente está indo por aqui. Então, as linhas de campo magnético em torno dela fazem este sentido aqui, ó. De maneiras que no interior da espira, o campo está entrando. No exterior da espira, o campo está saindo. Ou melhor, né? No interior da espira, o campo está entrando. No exterior, o campo está saindo. E se eu colocar a corrente no sentido oposto, simplesmente vai estar saindo daqui e entrando para fora, fazendo esse sentido aqui, né? O efeito é o mesmo, não importa. Aí muda a geometria, né? Muda a geometria e a gente vai cair na situação de que o campo magnético agora ele vale μ vezes a corrente sobre 2R. Se eu tiver uma bobina, o que é uma bobina? É uma espira sobreposta a outra e vai sobrepondo um monte de espiras. Então, como é que vai ser o campo magnético na bobina? A mesma coisa. μ I sobre 2R vezes o número de espiras que eu tenho uma sobre a outra. Pode ser N maiúsculo, N minúsculo, tá? Então assim eu tenho o campo magnético em uma bobina. Então aqui isso aqui é uma espira. E este daqui é uma bobina. E nós falamos lá das bobinas magnéticas que tinham uma aplicação, tem aplicações, né? Quando você quer fazer com que haja uma deflexão de partículas, né? Íons ou elétrons, a gente usa bobinas porque elas geram um campo magnético. E se você coloca duas opostas, que são alimentadas por correntes alternadas, uma vez de cada uma puxar a corrente no sentido corrente de elétrons próxima dela. Então ela é aplicada em vários aparelhos tecnológicos, principalmente aqueles que geram luz e tal, né, que você vai defletindo o feixe de elétron para produzir efeitos luminosos. Além da bobina, a gente também tem o solenoide. O solenoide é um objeto assim,
parece a espiral de um caderno, certo? Aí elas não estão justapostas, né? As espiras estão afastadonas, separadas. Como é que fica nesse caso aqui? Então vai ser Mi novamente, corrente, vezes Nzinho. Esse Nzinho vai ser o número de bobinas, número de rolamentos, dividido pelo comprimento do solenoide, ou seja, densidade de espiras, tá? Então isso aí é as formas de medida. Eu tenho que falar, a orientação do vetor, a gente diz o seguinte: usa-se a mão direita, vamos memorizar isso, regra da mão direita. Eu só vou falar em regras de mão direita, não vou falar de regras eu não vou falar de regra de mão esquerda. Então, você vai ver no livro, a regra da mão esquerda, a regra da mão direita. E aí o aluno acaba, né, confundindo as coisas. Vamos sempre pensar em regra de mão direita. Uma coisa, eu estou dizendo, com relação à orientação das linhas de campo magnético. Então, o polegar vai estar no sentido da corrente elétrica. E os dedos, eles fecham no sentido das linhas de campo. Então, se eu peguei o fio, né, polegar no sentido da corrente, as linhas de campo fazem isso, sai em cima e entra embaixo. Foi o que nós representamos aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele entra aqui e sai aqui, entra aqui e sai aqui. Se eu inverter a corrente indo daqui para cá, então ele vai, a corrente vai estar vindo para cá, então ele vai estar entrando, entrando aqui e saindo, não, aqui dando mesmo, né? Aqui está dando da mesma forma. Aqui está dando da mesma forma aqui, certo? Corrente indo para lá ou vindo para cá dando mesmo. Agora, aqui em cima, corrente vindo para cá, aí sim acontece ao contrário. Ele entra aqui e sai aqui. Né? Tá bom? Então esta é a representação vetorial e a representação do campo magnético. Então, finalmente, vai ter exercícios sobre essas coisas? Sim, eu tenho que colocar exercícios para vocês responderem sobre campo magnético. Então, eu vou colocar, depois dessa aula, um questionário para vocês responderem também, certo? E, então é isso. Assistam o videozinho que eu coloquei lá. Eu coloquei também, além desses dois que eu falei, eu vou colocar um outro vídeo que é, já antecipando a próxima aula, relativo aos experimentos de Michael Faraday, tá? Então, e o próprio trabalho do Christian Ørsted. Então os dois são muito parecidos, eu vou colocar os dois juntos. E a gente só vai falar do Faraday um pouquinho mais pra frente. Mas já vou colocar os dois juntos por conta de ficar mais fácil o meu trabalho aqui, né? E o acesso para vocês é direto no YouTube, tá? Ok? Até mais então.